O Espírito Santo me inspirou a ensinar sobre obediência. Eu quero falar com vocês hoje sobre o poder da obediência. Não é fácil ser obediente no mundo moderno, no mundo em que nós vivemos. E nós estamos realmente vivendo tempos difíceis, né? Exatamente como já tinha sido previsto pelos apóstolos. E vivemos numa sociedade onde a desobediência é louvada. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estimulam a irreverência, onde as pessoas aplaudem a desobediência às autoridades, às leis, aos pais e até mesmo a Deus. E foi exatamente, gente, a desobediência que fez os nossos primeiros antepassados serem expulsos do paraíso. Deus criou o jardim do Éden com toda a perfeição. Proveu tudo que o ser humano precisava e ainda mais. E entregou o domínio de tudo nas mãos de um casal. Nas mãos de Adão. E da sua esposa que estava com ele. E tudo que Adão e Eva precisavam fazer para permanecerem abençoados e tendo o domínio da terra era obedecer a Deus. Mas como vocês conhecem bem essa história, desobedeceram e o resultado qual foi? Foram expulsos do paraíso. A desobediência, ela só traz prejuízo e dor para as nossas vidas. E nós precisamos entender, gente, que obedecer traz grandes benefícios para a nossa vida. Às vezes não é fácil. Obedecer nem sempre é fácil, tanto a Deus quanto às autoridades constituídas por Deus. Mas a pessoa que obedece está atraindo a bênção para si. Quem está entendendo isso, diga amém. A obediência, ela promove. A obediência honra. A obediência recompensa. Exalta e protege. Imagina você, se você é um empresário, se você é empreendedor, se você tem uma pessoa que trabalha contigo, ou várias pessoas que trabalham com você. Você tem lá um funcionário, um cooperador, que é muito inteligente, muito talentoso. O cara realmente é bom naquilo que ele faz. Mas ele é desobediente. Você pede para fazer uma coisa e você diz: ó, eu quero que seja assim, assim, assim. Essas são as normas. Aí o cara vai lá e faz tudo o contrário. Mas ele é talentoso, é inteligente, mas não sabe seguir instruções. E ele faz questão de mostrar para você que ele vai fazer, mas não do seu jeito, do jeito dele. Me diga, você vai promover uma pessoa como essa? Responde para mim, gente, por favor. Sim ou não? Tendo uma oportunidade de promoção, você promove essa pessoa? Você recompensa essa pessoa? Sim ou não? Se a pessoa te desobedece num cargo inferior, imagina quando você colocar essa pessoa num cargo superior. Aí, além de desobedecer, ela vai influenciar outras pessoas para que sejam desobedientes como ela. É verdade ou não é? Então, ainda que essa pessoa seja talentosa, ainda que essa pessoa seja inteligente, se ela for desobediente, você não vai promover, você não vai honrar, você não vai exaltar e também não vai proteger. Numa oportunidade de demitir alguém, quem você vai colocar primeiro para ser demitido? O obediente ou o desobediente? Hã? Quem você vai querer segurar ao seu lado? Aquele que desobedece ou aquele que sempre te obedece? Eu vou mostrar para vocês aqui na palavra um caso clássico, já muito citado e muito conhecido na igreja, de uma pessoa que tinha tudo para entrar para a história de forma positiva, mas ela entrou para a história de forma negativa.
porque escolheu ser desobediente. O rei Saul, ele se achava pequeno aos próprios olhos. Ele não se achava capaz de ser rei de Israel, nem pensava nessa possibilidade, e nem existia rei em Israel nesta época. Mas o povo pediu um rei, e Deus escolheu Saul. Deus honrou Saul. Deus chamou o profeta Samuel, o mesmo que depois ungiu Davi, e deu ordem a Samuel para ungir Saul como rei de Israel. E no começo ele começou muito bem. Ele foi ungido pelo profeta. Ele, durante um tempo, ele andou com profetas. Ele foi cheio do Espírito Santo. Começou a dar livramento a Israel, conquistar terras por Israel, ganhar guerras com Israel. Até aí vai muito bem. Até que Deus dá uma ordem para Saul, dá uma instrução para Saul, e Saul vai lá e faz do jeito dele e não do jeito de Deus. Aí Deus vai lá e dá uma ordem para Saul mais uma vez. Na primeira ele relevou. Dá uma ordem para Saul e dá uma instrução para Saul e diz: você vai fazer assim, assim e assim. Estou resumindo para não entrar na história toda por causa do tempo. Mas Saul foi lá e mais uma vez deixou de fazer as coisas do jeito de Deus e fez do jeito dele. Sabe o que Deus fez? Deixa eu te mostrar. 1 Samuel capítulo 16. Olha o que acontece com a pessoa quando ela deixa de fazer as coisas do jeito de Deus para fazer do jeito dela. Desobedece às instruções de Deus, os princípios de Deus, para fazer do jeito que ela acha melhor. 1 Samuel capítulo de número 16. Quando você achar aí, diga amém que eu posso continuar. Versículo de número 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Quando Saul resolveu desobedecer mais uma vez, Deus disse: agora chega. Quer fazer as coisas do seu jeito? Não sabe obedecer, seguir instruções? Samuel, para de ter dó dele. Para de ficar orando por ele, porque eu já o rejeitei, ele não quer me obedecer. Então eu vou escolher alguém que tenha um espírito ensinável. Vou escolher alguém que tenha um coração humilde, porque tudo que eu disser, essa pessoa vai fazer. E eu já encontrei essa pessoa, ele será obediente e ele será o próximo rei de Israel. Deus está procurando pessoas obedientes, com espírito ensinável, que pratiquem a sua palavra, para que ele possa abençoar rica e abundantemente. Oh, glórias! Diga comigo então: Deus busca, Deus procura os obedientes. Foi no momento que Saul resolveu desobedecer que ele trocou a bênção pela maldição. Não é Deus que sai amaldiçoando a pessoa. Deus não é partidário de dizer: isso aqui eu não gostei, eu vou amaldiçoar. Aquele ali eu gostei, eu vou abençoar. Deus não é como o homem. O homem é assim, vai pela cara. É verdade ou não é? Sim ou não? Deus não sai amaldiçoando ninguém. Quando você resolve desobedecer a Deus, é você que está trocando a bênção pela maldição. Salmo de número 109 vai te provar isso. Eu gostaria que você, por favor, fosse lá comigo. Salmo 109. Qual é o versículo, pastor? Versículo 17. Acharam aí? Diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção,
ela se afaste. Quando é que a pessoa ama a maldição? É quando ela resolve desobedecer a Deus, deixar de fazer as coisas do jeito de Deus para fazer do jeito dela. Não vai dar certo. Mas quando você deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, você está amando a bênção. E até o que era para dar errado vai dar certo na tua vida. Quando você resolver obedecer a voz do Senhor teu Deus, Deus dará ordem à bênção para que esteja contigo aonde você colocar a planta dos seus pés. A bênção do Senhor te acompanhará. Glória a Deus. Deus é muito justo, gente. Ele nos dá duas opções. E nós é que temos que escolher: a bênção ou a maldição. A escolha está nas suas mãos. Lá em Deuteronômio capítulo de número 11, versículo 26, a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Eu quero compartilhar isso com você, porque isso não é um pensamento meu, não é nada que eu criei, mas é a palavra verdadeira, eficaz. Deuteronômio 11, versículo de número 26. 26. Bonita camisa que você veio hoje, hein? Ele está com a camisa do Flamengo aqui. Deuteronômio 11, 26, acharam todos? Diz assim: e eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Observe uma coisa: a bênção e a maldição estão fundamentadas sobre dois princípios: ouvir e obedecer. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Ouvir e obedecer. Deus não quebra os princípios estabelecidos por Ele mesmo. Ele não pode abençoar o desobediente, mas também não pode deixar de abençoar o obediente. Se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, se você obedecer a palavra do Senhor, não tem outro jeito, você vai ser abençoado, você vai ser mais que vencedor. A bênção do Senhor estará contigo todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa: maldição sem causa não prospera. Se você obedece a Deus, obedece a palavra, você não tem que andar por aí com medo de bruxaria, de inveja. Pastor, porque o fulano não gosta de mim e é envolvido com espíritos. É porque o ciclano não gosta de mim e é envolvido com os espíritos malignos. Tenha medo não. Ninguém, absolutamente ninguém nesta terra pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Se você obedecer a Deus, nem o diabo com o inferno inteiro pode te amaldiçoar, porque Deus já abençoou. Glória a Deus. Agora deixa eu mostrar para vocês como Deus derrama bênção sem medidas na vida de um servo obediente. Isaac, ele foi filho de Abraão e um dos patriarcas de Israel. Isaac foi e é até hoje uma referência para os cristãos e para os judeus.
Em alguns casos, no Antigo Testamento, Deus, quando se manifestava e se apresentava, Ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Imagina Deus usar você como uma referência. Imagina Deus aparecer num sonho lá para alguém da tua família e dizer para você assim: eu sou o Deus do João e você é o João. Imagina isso. Quando Deus se apresentou para Moisés, Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Isaac é uma referência até hoje para os judeus e para os cristãos. Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos. E ele é apaixonado pela sua esposa, foi amor à primeira vista. O sonho deles era ter filhos, mas ela era estéril. Foi aí que Isaac entrou numa campanha de oração, não de 7 semanas como a nossa, mas de 20 anos. Isaac ficou 20 anos orando pela esposa, até que Deus arrancou a esterilidade. E depois de 20 anos, quando ele já estava com 60, tiveram 2 filhos, os gêmeos Jacó e Esaú. E os filhos foram crescendo. Quando Isaac estava com 75 anos, os seus filhos com 15, o pai de Isaac, Abraão, morreu. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Aos 175, Abraão morreu. E agora Isaac tem que caminhar com as próprias pernas. Até os 75 anos, Isaac estava sobre a cobertura de Abraão. Até os 75 anos, ele tinha a bênção de Abraão e era abençoado porque andava com o pai. O pai obedecia a Deus, ele andava com o pai e era abençoado também. Mas agora, chegou o momento que ele vai ter que caminhar com as próprias pernas. Você pode falar para essa pessoa abençoada do teu lado assim: vai ter um momento que você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. E chegou esse momento para Isaac. Alguns aqui já passaram por este momento, já estão neste momento, já caminham com as próprias pernas. Isaac vai passar por este momento agora, porque agora não tem mais Abraão, agora tem que ser ele, Deus. Você pode ser filho de pastor, filho de pastora, mas vai chegar um momento que você vai ter que ter a sua própria fé em Deus, o seu próprio relacionamento com Deus, caminhar com as suas próprias pernas, que a fé do seu pai não vai servir para você, a fé da sua mãe não vai servir para você, a fé do marido não vai servir para você. Vai chegar um momento que você vai ter que ter o seu próprio relacionamento com Deus, a sua própria experiência com Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Esse momento chegou para Isaac. Isaac vai passar por um momento muito decisivo. E ele vai ter que escolher a bênção ou a maldição. Deixa eu te mostrar. Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. Esse é um momento decisivo na vida de Isaac. Eu quero compartilhar com você, nós já vamos terminar. Vocês acharam? Por favor, se puder, acompanha aí comigo. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Antes Deus não falava assim com Isaac, Deus falava com Abraão. Mas agora Deus quer se manifestar para Isaac também. A ideia de Isaac é ir para o Egito, porque na terra que ele está é uma terra seca, uma terra estéril, é um tempo de crise, e ele pensa como empreendedor. Se eu for para o Egito, eu vou poder negociar. O Egito é regado pelo rio Nilo, lá eu posso plantar, eu posso colher, eu posso manter a minha família. Se eu ficar aqui, eu vou perecer. É uma terra seca, não é um tempo favorável para estar aqui. A ideia de Isaac é uma, entenda isso. A vontade de Isaac é uma, mas a vontade de Deus é outra. Minha gente, obedecer a Deus, quando Deus manda você fazer aquilo que você já quer, é uma coisa.
Agora, obedecer a Deus quando você quer fazer uma coisa e Deus manda você fazer outra coisa, é muito diferente. É verdade ou não? E é aí que você tem que escolher a tua vontade ou a vontade de Deus. Racionalmente, a melhor coisa é ir para o Egito. Mas Deus está mandando ele deixar de pensar de forma racional e agir pela fé. Porque para andar com Deus, tem que ser pela fé. A vida com Deus é a vida pela fé. Isaac então segue essa instrução de Deus. Vai ouvir as instruções de Deus. Continua comigo, por favor. Versículo 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. São muitas bênçãos, muitas promessas. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Está entendendo isso? Deus está dizendo, tudo isso eu vou fazer por você. Tudo que você me viu fazer na vida do teu pai Isaac, eu vou fazer na tua vida e ainda vou fazer mais. Mas você tem que me obedecer. A bênção do Senhor está condicionada à obediência. Deus não vai me abençoar de qualquer maneira. Deus não vai te abençoar de qualquer maneira. Mas se você ouvir e obedecer a voz do Senhor teu Deus, Ele vai abençoar todas as áreas da tua vida. Glória a Deus. No lugar de Isaac, o que você faria? O que você faria? Fazer a vontade de Deus? Obedecer? Foi isso que Isaac fez. O versículo 6 diz: e habitou Isaac em Gerar. Quer dizer, resolveu obedecer. Olha como a obediência gera a bênção. Olha como a obediência promove, protege, enriquece, prospera. Versículo de número 12. Olha o resultado da obediência de Isaac. E semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Por que que o Senhor abençoava? Porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor Deus. Ficou no lugar que Deus colocou. O Espírito Santo manda dizer isso para você hoje. Fique no lugar que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. E obedeça ao Senhor teu Deus, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais bênçãos. Versículo 13. Engrandeceu-se o varão. Olha como a bênção promove, a obediência promove. E ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Diga glória a Deus. Vale ou não vale a pena ser obediente? Ninguém mais tinha esse resultado que ele estava tendo. Isaac ia lá e cavava poços. Aí os poços de Isaac davam água, mas água cristalina. Os filisteus cavavam, não encontravam água. Aí, movidos por inveja, eles iam lá e entulhavam os poços de Isaac. Sabe o que Isaac fazia? Não entrava em contenda, não entrava em guerra. Isaac sabia que era abençoado, então ele pensava o seguinte: eles pegaram aqueles poços, entulharam, não tem problema, a bênção está comigo, eu vou cavar outra aqui, onde ninguém conseguiu, eu vou cavar. Ele cavava e a água era melhor, porque ele era obediente. E quando você obedece ao Senhor, aonde ninguém está dando certo, você consegue dar certo, em nome de Jesus. A obediência abençoa.
Então fala aí comigo. Vale a pena obedecer. Fala para essa pessoa abençoada do teu lado. Vale a pena obedecer. Isaac foi abençoado. E o desejo de Deus é abençoar todo mundo, minha gente. O desejo de Deus é me abençoar, é te abençoar. É abençoar todos nós. O desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que todos tenham paz, abundância, fartura, vida eterna. Que um dia voltem para o paraíso. Que entrem no paraíso, de onde o homem veio. Mas por que Deus não pode fazer isso a toda a humanidade? É eu que estou perguntando para vocês agora. Se a vontade do Senhor é que todo ser humano seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade, que tenha vida com abundância, por que Deus não pode fazer isso a toda a humanidade? Vocês concordam comigo que tem muita gente vivendo uma vida miserável no mundo afora? Sim ou não? Por que Deus não pode dar vida abundante a toda a humanidade, hein? Por que não? A resposta está aqui. Ele quer, mas não faz. Por quê? Eu vou mostrar para você e a gente vai terminar. Romanos 10, versículo 16. Por que Deus não faz logo de uma vez com que toda a humanidade tenha uma vida abençoada, próspera, abundante? Por que Ele não faz isso logo? A resposta está aqui. Romanos 10, versículo de número 16. Por que nem todo mundo é um Isaac da vida? Não seria melhor? Olha aqui. Romanos 10, 16. Por que Deus não faz isso a todo mundo? Aqui está a resposta. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Deus quer abençoar a todos, mas infelizmente nem todos obedecem ao Evangelho. E Ele não pode abençoar quem não obedece ao Evangelho. Vocês estão entendendo isso? Foi o que disse o profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação? Por favor, fique de pé. Quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Minha gente, sabe o que eu penso? Se as pessoas não acreditavam no que Isaías pregava, será que vão acreditar no que eu prego? O profeta consagrado, que mais profetizou a respeito de Jesus, e muitos da época dele não deram ouvidos para ele. Muitos da geração dele não deram ouvidos para ele. E será que na minha geração vão dar ouvidos ao que eu estou dizendo? Isaías disse muito bem: quem creu na nossa pregação? E a nossa pregação é a mesma dos apóstolos. Qual é a nossa pregação, pastor? A saber, se com a sua boca confessares, em seu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, será salvo. Essa é a nossa pregação. Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você crer nesta pregação e obedecer o Evangelho, você vai ser salvo. Você vai ter o seu nome escrito no livro da vida e vai ter vida com abundância. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas nesta manhã quer abrir o seu coração e recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então ergue a tua mão direita assim para o céu, que nós vamos orar por você. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje quer recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida e obedecer o Evangelho, ergue a sua mão assim para o céu, que nós vamos orar por você. Pastor, um dia eu fiz isso.
Um dia você entregou a tua vida para Jesus. Você estava no caminho, mas por algum motivo você acabou se afastando. Deixou de obedecer ao Evangelho. Se você chegou aqui afastado, estava sem igreja, sem pastor, não congregava mais, mas hoje quer voltar para Jesus e renovar a sua aliança com Deus, então ergue a sua mão direita assim para o céu, que nós vamos orar por você. Jesus está voltando, não perca mais tempo. Volte para Ele antes. Seja um filho obediente, uma filha obediente, e volte para a casa do Pai. Tem alguém para Jesus nesta manhã? Você que está me ouvindo agora através da rádio, quer entregar a vida para Jesus? Nós não estamos te vendo, mas Deus está te vendo. Se você está aí no seu quarto, ao lado do computador, do rádio, se ajoelhe, entrega a tua vida para Jesus. Você que está nos assistindo agora ao vivo, onde quer que você esteja, quer entregar a tua vida para Jesus? Dá um sinal para o céu que nós vamos orar por você. E você que está conosco aqui na nave da igreja, que diz assim: pastor, já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu quero aprender a obedecer mais o Evangelho. Põe a sua mão sobre o teu coração, que eu vou orar por você também. Fecha os teus olhos. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, para você ser obediente. Porque obediência não é só o Evangelho. Às vezes o cristão diz que obedece o Evangelho, mas desobedece o pai, desobedece a mãe, desobedece as autoridades espirituais, desobedece a liderança no trabalho. Isso só vai trazer maldição e problemas. Ore assim comigo agora. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu abro o meu coração para recebê-la como uma semente preciosa. Meu Deus amado, que eu seja uma pessoa ensinável, que o meu coração seja humilde, pois eu quero ser obediente à voz do Senhor. Meu Deus, obedecer em primeiro lugar a tua palavra e as autoridades constituídas pelo Senhor. Meu Deus amado, eu creio no Evangelho, eu quero obedecer ao Evangelho, pois eu creio em Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador e Senhor da minha vida. Meu Deus, me abençoe, pois eu ouvirei e obedecerei a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Permanece em espírito.